Fala galera, beleza? Professor Pedro Ivo na área, tratando aí de um assunto que obviamente muita gente já deve entender de forma intuitiva, mas talvez de forma demonstrada, de forma um pouco mais rigorosa, não entenda tão bem, só que é bem simples, tá? Então eu vou tratar de um assunto que na política de hoje está bem presente, que é a questão da polarização de uma eleição, polarização de uma disputa. Pode ser uma disputa de mercado entre empresas, entre dois homens disputando uma garota, podem ser disputa de duas crianças por uma barra de chocolate para ver quem come mais rápido, até mesmo pela atenção da mãe. Assim a gente quer entender o que acontece quando dois antagonistas se encontram numa praça em que existe ali um custo do antagonista se deslocar para o centro, para o extremo de uma cidade linear, e a gente vai tentar entender qual seria a melhor solução, qual seria de repente uma situação de equilíbrio. E obviamente eu vou trazer para o contexto da eleição atual, mostrando por que, então, com base nesse modelo, de forma um pouco mais rigorosa, a gente vai entender o porquê que, inclusive com a entrada do Lula, parte do apelo bolsonarista ficou mais fraco, se enfraqueceu, e não à toa o Congresso passou inclusive a possibilitar várias questões em relação a problemas em seu governo, como agora a CPI da Covid-19. Fora isso, tem vários outros assuntos na pauta e inúmeros pedidos de impeachment que ainda estão ali sendo trabalhados. Então, vai acompanhando aqui comigo. A ideia é passar para vocês uma questão importante, mas obviamente vocês têm aí a prerrogativa de avançar ou não, mas por favor assista até o final. Um abraço e bons estudos. E para quem quiser conhecer, esse é um modelinho de Hotelling, modelinho de concorrência linear, microeconomia mais ou menos nível 2 ou 3. Quem for estudante de economia teria contato com esse modelo a partir de repente de um quarto, quinto período, porque já vai sendo inserido nas disciplinas mais alongadas aí de microeconomia. Só que infelizmente muitos cursos acabam passando batido, falta de tempo e tudo mais. Então aqui comigo vocês vão ver esse modelinho que é bastante simples, mas bastante intuitivo, e também faz com que a gente necessite pelo menos lembrar alguns rudimentos de cálculo. Um abraço e vamos ao que interessa. Então é o seguinte, temos uma cidade linear. Eu vou até dar caras para essa cidade aqui. Sem perda de generalidade, ela pode começar no 0 e terminar no 1. Não importa o que significa isso. Só para a gente dar uma cara aqui de geometria analítica. Então, voltando aqui à nossa discussão, né? Então temos aí nos dois polos Lula e Bolsonaro. Então, vamos tentar discutir aqui como essa cidade se refere, né? Vamos supor então que o consumidor seja distribuído de forma uniforme dentro dessa cidade. Então, obviamente, uma distribuição uniforme entre 0 e 1, todo mundo sabe como calcular a massa dessa distribuição. E aí, o que acontece? Os jogadores, né, os candidatos vão se posicionar num ponto X, num ponto de equilíbrio entre esses caras. Qual o tamanho dessa massa? Era bem simples, né? Base vezes altura. E, por exemplo, vou botar uma altura de 1, já resolvia, mas vamos colocar aqui a altura de 1 e vamos fazer essa conta aqui. Então, entre 0 e 1, o número 1 que é o y, dx, isso aqui vai ficar x entre 0 e 1, exatamente 1. Então, porque a gente vai ter que usar essa conta aqui de integral só para calcular essas áreas, sem nenhum tipo de problema, só para facilitar um pouco o nosso resultado. E aí, vamos dizer o seguinte, que eles têm um custo de transporte, né, que cada vendedor acaba como eu vou falar, enfrentando. E esse custo de transporte tem a ver com a sua origem, né? Então, esse cara desse lado e esse cara desse lado, eles enfrentam o custo de transportes antagônicos. Então, esse cara aqui, o custo de transporte dele, vamos supor que é x ao quadrado. Então, cada unidade que ele tem que andar para o centro, ele vai ter um custo mais elevado. E esse cara aqui, obviamente, ele vai fazer 1 menos x ao quadrado. Então, bem simples. E aí ele vai colocar um custo t e um custo t
nesse transporte. A gente dá uma cara no dizer que é um custo unitário por unidade, tudo bem? E aí é bem simples, né? A gente sabe, por exemplo, que os consumidores vão estar dispostos a comprar esses produtos, independentemente, por exemplo, de preço e custo, claro, se somente se, vamos botar uma utilidade aqui, se vamos colocar aqui de repente um excedente de oferta, desculpe, de demanda, S menos, e aqui ele vai pagar um preço menos o custo de transporte. Então, se isso aqui for positivo, ele vai adquirir o produto, se não, ele sai fora. E aí vamos tentar resolver então esse problema. Vamos supor que você tenha o consumidor do Lula e você tem o consumidor do Bolsonaro. Como que eles se equilibram, né? Como que você consegue simplesmente chegar a um equilíbrio entre esses dois caras? Simplesmente fazendo a substituição das funções de custo, né? Então S menos o preço do Lula menos tx ao quadrado vai ter que ser igual a S menos preço do Bolsonaro menos T 1 menos x ao quadrado. Essa conta aqui não é difícil, né? Esse S vai embora. Então vamos ficar com menos P ao quadrado menos tx ao quadrado igual a menos PB ao quadrado, desculpa, preço do Lula, menos T mais 2tx mais, desculpa, menos T ao quadrado, Tx ao quadrado. Repara que esse cara vai cortar com esse cara, então nós já temos um x aqui, uma posição de equilíbrio. Então o equilíbrio desse jogo vai ser igual, vamos passar para lá, preço do Bolsonaro menos o preço do Lula. Repara que ainda sobrou um T, então mais T, tudo isso divididos por 2T. Então o posicionamento vai se dar com base nos preços, ou seja, em quanto que cada partido, cada político, cada base de campanha vai estar disposto a enfrentar. E aí, como é que isso funciona, né? Vamos botar aqui de uma outra cor. Significa dizer o seguinte, que os preços vão dizer mais ou menos onde que você vai se posicionar. Então, se o preço do Bolsonaro for muito grande em relação ao preço do Lula, o Lula vai se posicionar aqui. Se o preço do Bolsonaro for muito pequeno, ou quase igual ao do Lula, talvez, com custo de transporte baixíssimo, se o custo de transporte for nulo, o Bolsonaro ganha todo o mercado. Se o preço do Lula for zero e o preço do Bolsonaro for zero, for 1, por exemplo, for T, o Lula pega todo o mercado. Então tudo tem a ver com preço, né? E esse preço é uma boa sinalização para a gente tentar entender, por exemplo, qual custo que a população tem de eleger qualquer uma das bases. E a base de campanha, obviamente, tem a ver com essa estrutura, tudo bem? Então, esses preços aí acabam refletindo, em certa medida, parte dessa estrutura. E agora vamos então à continuidade desse exercício, que é o seguinte. Então, vamos supor que os caras agora tenham pelo menos uma condição que todo mundo vá votar, que não necessariamente isso acontece, né? Para todo mundo votar, você tem que o excedente menos o preço, por exemplo, do Lula, menos T, que é o custo de transporte, tem que ser igual a esse X de equilíbrio aqui, né? Que a gente já calculou. Por exemplo, se todo mundo é capaz de votar no Lula, então vamos botar preço do Bolsonaro menos preço do Lula mais T sobre 2T. Essa é a condição para que o Lula possa ser eleito. Tudo isso aqui ao quadrado, né? Para que o Lula, e maior que zero, para que o Lula possa então ser eleito em relação a essa base eleitoral. A mesma coisa valendo para o Bolsonaro, tá? Então esse S aqui, que talvez seja a paciência do eleitor, precisa ser relativamente grande o suficiente para que passe o preço de ir lá votar mais o custo de deslocamento ideológico. Então pode ser que esses caras aqui acabem dividindo tanto a
a população que o custo de votar não seja pequeno e por isso que você é isente do pleito eleitoral. Isso é um ótimo modelo para a gente entender dinâmicas eleitorais, então como que às vezes o preço de um candidato mais à esquerda é influenciado pelo preço do candidato mais à direita. Então as bases eleitorais elas se conversam, elas se comunicam. Então, por exemplo, a demanda por Lula, que vai estar desse campo aqui, tem a ver com o preço do Lula e o preço do Bolsonaro, que daí tem a ver com como que o indivíduo enxerga essas duas campanhas. E o Lula ele vai de 0 a x barra de uma cidade linear DZ. Então já sabemos, por exemplo, que a demanda por Lula é x barra o x-til, que é o preço de equilíbrio. Isso é bem tranquilo. Já a demanda do Bolsonaro, a gente já entende também que vai vir desse lado aqui, tem a ver com o preço do Lula e o preço do Bolsonaro. Então vai ficar x barra e 1 de 1 dz, ou seja, 1 menos x barra. Como eu já sei qual o valor desse equilíbrio aqui, é só substituir. Então a demanda do Lula vai ser preço do Bolsonaro menos preço do Lula mais t sobre 2t. E a demanda deixa eu aumentar aqui um pouquinho, aumentando, legal. E a demanda do Bolsonaro, então vai ser igual a 1 menos PB, preço do Lula mais t sobre 2t. Fazendo essa conta aqui, a gente vai ter preço do Bolsonaro menos, agora eu vou passar um número negativo aqui, então vai ficar preço do Lula menos preço do Bolsonaro, 2t menos t mais t sobre 2t. Então basicamente o inverso, né? Então a demanda do Bolsonaro tem a ver com o preço do Lula e o preço do Bolsonaro, e a demanda do Lula a mesma coisa. Então as duas campanhas, em um jogo de sinalização e também de concorrência, elas se complementam. E aí, se eu quero, por exemplo, maximizar o lucro ou a probabilidade do cara ser eleito, o que eu preciso fazer? Analisar o preço do Lula com o preço do Bolsonaro, legal. E aí é só multiplicar preço menos custo vezes a demanda. Então já tem o preço, já tem o custo, só fazer essa conta que está tudo certo. Então vamos lá, pela base do Lula, quem seria? Preço do Lula. Quem é o custo do Lula? Vamos botar um custo aqui de irrelevante, né? Vou botar um menos C aqui. E quem é a demanda dele? A demanda você já calculou aqui. Preço do Bolsonaro menos preço do Lula mais T sobre 2T. Então ele quer otimizar a probabilidade dele ser eleito com base na sua campanha. E aí o que vai dar? A derivada do primeiro vezes o segundo, então PB menos PL mais T sobre 2T, perfeito. E a do segundo vai ser PL menos C vezes, aqui tem o número menos 1 sobre 2T multiplicando. Isso aqui igual a zero, obviamente eu vou poder cortar os denominadores. Eu vou ter que tirar a minha escrita tinta, jogar para cima para poder continuar a conta. E aí, cortando os denominadores, vai ficar com o preço do Bolsonaro menos preço do Lula mais T, mais preço do Lula, desculpa, mais não, vamos apagar isso aqui, menos preço do Lula mais C igual a zero. Então, já sabemos de antemão que o preço do Bolsonaro menos 2 vezes preço do Lula vai ser igual a menos custo menos o custo dele montar a sua base eleitoral menos o custo do eleitor indicar. Se eu fizer o contrário, vai ficar 2 preço do Lula mais menos preço do Bolsonaro igual a T mais C. Pessoal, se eles fossem a mesma coisa, se as duas campanhas fossem enxergadas da mesma forma, então a gente teria que o preço do Bolsonaro seria igual ao preço do Lula em equilíbrio, eles são candidatos homogêneos, então o preço de equilíbrio seria igual a
custo de transporte mais custo de produção da campanha divididos por 2, tá certo? Então você teria, não, pera aí, eu até falei besteira aqui, dividido por 2, ó, deixa eu ficar maluco, não. Ficar 2 menos 1, 1. Então seria simplesmente o custo de montagem de campanha mais o custo do cara ir votar. Isso faz com que a votação de ambos seja exatamente igual ou idêntica. Então mostrando o seguinte, né, que esse T é a diferenciação, né, o custo de um cara ir votar. Se ele for 0, ou seja, tanto faz, o cara vota em qualquer um sem custo algum, o preço de ambos seria exatamente o custo de preparar a sua campanha. Então quem for o candidato mais eficiente em relação ao seu custo, né, teria aí uma vantagem, cobraria o preço menor e teria uma demanda maior também. Isso faz todo sentido, né? Então candidatos que não conseguem se estruturar do ponto de vista partidário têm uma dificuldade maior para elaborar suas campanhas. Isso é um ponto relevante. Candidatos que têm mais autonomia, têm uma capacidade maior de promover a sua própria estrutura, tem uma facilidade muito maior de serem eleitos. É o que aconteceu, por exemplo, com o Bolsonaro na eleição passada. E aí, para finalizar, supondo então essa relação, né, bem simétrica, o que aconteceria com os lucros desses caras ou com as demandas? Já sabe, por exemplo, que a demanda, por exemplo, do Lula tem a ver com o preço dele e o preço do Bolsonaro. A gente já sabe que os preços são iguais. A gente vai definir então, deixa eu só pegar aqui a demanda que a gente já calculou, vai ser igual a diferença de preços T sobre 2T. Então, se eles são iguais, o preço do Bolsonaro menos preço do Lula mais T sobre 2T, se eles forem iguais, infelizmente, e obviamente cada um vai levar 50% dos votos, né? Se o Lula leva 50%, obviamente o Bolsonaro também levará 50%. Bem simples a discussão. E aí, pessoal, o lucro desses caras, né, verificando, por exemplo, como que eles dividiriam, é simplesmente preço menos custo, né? Então você já tem aqui o preço que esses caras vão cobrar, T mais C, menos o custo vezes a demanda, que é 50%, então o lucro será simplesmente T sobre 2. Então, quanto mais diferentes o eleitor enxerga, mais eles oferem lucro. Isso significa o seguinte: oferem lucro. Isso significa o seguinte, que candidatos tendem a polarizar de forma natural para gerar um custo interessante entre as duas bancadas, para que você consiga de fato gerar essa diferenciação e permitir com que eles lucrem mais todo o tempo, tá? Então isso é relevante porque muita gente acha que, por exemplo, os caras não teriam nenhum interesse em fazer uma modificação, né? E aí, para além disso, a gente poderia também discutir depois, caso vocês queiram, um posicionamento endógeno, em que será que eles vão sempre escolher o meio ou de repente podem escolher as pontas, dependendo do custo, né, que os eleitores têm em relação a essas duas bandeiras, né, e também em relação aos preços de ambos os candidatos. É isso, galera. Obrigado aí pela atenção. Eu vou colocar esse vídeo aqui disponível, então já deixa seu like e um abraço.